Olá, criptomaníacos! Bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. No vídeo de hoje falaremos sobre a capitalização, a dominância. Teremos uma análise do Bitcoin e uma análise exclusiva do TRDR, para ver como é que está o sentimento do Bitcoin, já que ele conseguiu fazer o rompimento daquele nosso nível de resistência. Então, o mais importante agora seria se manter acima dos 38 mil dólares, com no mínimo fechamento de um candle diário acima dessa região. Então, pessoal, antes de tudo, vamos dar início aqui pela capitalização e pela dominância. Como vocês já estão familiarizados, do lado esquerdo nós temos a dominância e no lado direito a capitalização de mercado. Dominância que ontem estava corrigindo, né? Conseguiu fazer essa correção. Tá mais para um pullback aqui, ó, na região onde fez esse rompimento aqui nos 52,89% e já está voltando a subir. Como vocês podem ver, não teve nenhuma retração de Fibo, né? Não chegou nem a visitar 0,382, que seria a confluência desse nível de suporte aqui, e ela já está demonstrando força e voltando a subir. Então, se a dominância conseguir fazer o rompimento desse topo anterior, dos 53,26%, seria a confirmação de um pivô de alta, né, pessoal? E assim poderemos ver a dominância vindo testar aqui, ó, os 54,31%, beleza? Dito isso, aqui na capitalização que conseguiu trabalhar acima do nosso nível de resistência, lá de 1,39 trilhões. Vou deixar essa linha com a coloração branca, né? Já que agora está servindo como suporte para a gente. Então, nesse momento, também está tentando fazer o rompimento dos topos anteriores, que vem desde os 1,419 trilhões até os 1,407 trilhões de dólares. Então, se a capitalização conseguir fazer esse rompimento aqui, pessoal, nós poderemos ver um pullback para vir em busca desse próximo nível de resistência lá em 1,506 trilhões. Seria mais ou menos um pivô de alta semelhante com esse aqui, ó, que a dominância está fazendo. Então, correção, né? Rompeu essa região aqui, assim como poderemos ver nessa região aqui, ó, onde está marcado com esse retângulo, seria o rompimento, o reteste e o pivô de alta vindo nesse nível de resistência, mais ou menos dessa forma que eu demonstrei para vocês na seta, beleza? Bitcoin, pessoal, que conseguiu fazer o rompimento lá daquele nosso nível de resistência, né? Que seria desse retângulo aqui, ó, que vem desde os 37.700 dólares até os 38 mil dólares. Vocês podem ver que nesse momento estamos violando essa região, né? Das últimas vezes tentamos fazer esse rompimento, não conseguimos. Aqui também, durante esse período também, aqui ó, tivemos um rompimento momentâneo, mas no fechamento diário devolvemos essa valorização, fechando abaixo desse nível de resistência. Então, o mais importante aqui seria o Bitcoin fazer um fechamento acima dessa região, no mínimo dessa forma que está sendo feito agora, beleza? Desse jeito que o Bitcoin está trabalhando nesse momento. Caso contrário, ele devolveria essa valorização fechando o candle na mínima, né? Que seria bem semelhante com esse candle aqui, ó. Ele rompeu e fechou o candle abaixo, fechando negativo, beleza? Então, eu vou abrir aqui as nossas médias rápidas, a nossa média de 9 e 21 períodos. E note que durante todo esse movimento aqui, ó, a média de 9 períodos ficou servindo como um ponto de apoio para a gente. Ó. Perdemos aqui, testamos a de 21, voltamos a subir. Testamos a de 21, voltamos a subir. Aqui perdemos. Testamos a linha de tendência de alta e voltamos a subir. E nesse momento, né, o candle de hoje, ele foi um ponto de apoio para o Bitcoin continuar essa pernada de alta. Beleza? Então, pessoal, isso é uma métrica interessante porque também tivemos um pivô de alta, né? Viemos aqui, ó, visitar nossa linha de tendência de alta. Tentamos fazer o rompimento desse nível de resistência, não conseguimos. Após isso, caímos abaixo, vindo testar a média de 9 períodos. E agora, fizemos o rompimento desse nível de resistência momentaneamente. Lembrando que o fechamento diário acontecerá às 21 horas da noite, tá? Então, se o Bitcoin fizer um fechamento diário mais ou menos dessa forma que estamos vendo agora, nós teríamos um viés positivo para o Bitcoin. Dito isso, vamos dar uma passada aqui no gráfico de 4 horas para estimar algumas probabilidades. Vocês podem ver que ontem, a bandeira de alta que eu trouxe na nossa análise, tivemos esse rompimento, né? Para quem não assistiu nossa última análise, que aconteceu ontem, eu recomendo que assistam, né? Nós tivemos essa bandeira de alta aqui, ó, e o Bitcoin fez o rompimento didaticamente, né, aqui durante o candle das 21 horas da noite. Então aconteceu esse rompimento e o que poderemos ver agora seria um pullback para a continuação dessa pernada.
Então, aqui, pessoal, o Bitcoin precisaria defender em uma retração de Fibo, né? Seja ela em 0,068, né, na verdade, lá nos 37.900, 0,5, que seria lá nos 38.150 dólares, ou em 0,382, que está sendo testado nesse momento, nos 38.315 dólares. Se o Bitcoin conseguir fazer essa defesa, nós poderemos ver uma movimentação, mais uma pernada, na verdade, né? Deixaria aqui um fundo ascendente perante o fundo anterior e viria testar esse nosso próximo nível de resistência lá nos 39.300 dólares, beleza? Então, pessoal, dito isso, como não há tanta coisa a se ponderar, né? Nós tivemos uma análise completa ontem. Agora vamos aqui no gráfico semanal para ver a probabilidade, né? Uma possibilidade de fechamento do Bitcoin. Quem não assistiu nossa primeira análise, que aconteceu lá na terça-feira, eu mencionei para vocês que essa semana poderia ter uma boa movimentação, porque os candles da semana passada estavam demonstrando força compradora, né? E das últimas vezes que tivemos candles semelhantes como esse, o próximo candle foi um candle de força. Vocês podem ver aqui nem tanto, né? Mas vocês podem ver aqui, ó, no candle da semana 12 de junho, tivemos aqui também, ó, porém esse candle fechou negativo, mas ainda assim foi um fechamento interessante, né? E tivemos, deixa eu ver aqui, mais um candle parecido aqui, ó, beleza? Esse candle aqui do dia 21 de novembro. São candles interessantes porque eles vêm bem abaixo, né, perdendo a mínima, é meio que uma captura de liquidez e volta a subir, deixando esse pavio para baixo, demonstrando força compradora, né? Então eu mencionei para vocês sobre essa métrica na nossa análise da terça-feira, que até esse momento está sendo concretizado, né? Então, um fechamento positivo, eu diria que seria acima daqui dos 38.700 dólares. 38.800 dólares, mais ou menos, seria um fechamento positivo na minha visão. Fechamento negativo seria se ele perdesse essa mínima aqui, ó, dos 35 mil dólares, beleza? Fizesse uma retração, deixando muito pavio para cima e deixando o corpo aqui abaixo. Para mim não seria um fechamento tão positivo, beleza? Dito isso, vamos dar uma passada lá no TRDR para ver como é que tá o sentimento do Bitcoin, né? Espera carregar aqui. O TRDR, ele é um pouco pesado, pessoal. Algumas vezes são as ordens de compra, será? Então, esperar carregar aqui. TRDR. Tá bem pesadinho hoje, né? Nesse momento, o Bitcoin vai numa valorização ali de 1,68, né? Vocês podem ver aqui ao lado que temos algumas altcoins performando bem. A VAX 4,20%, AR 5,63%, né? Enquanto outras também estão desvalorizando. DYDX, por exemplo, está na desvalorização de 4,74%. DOT está desvalorizando também 1%. Aqui, o Bitcoin carregou o TRDR, né? Eu estou acompanhando essa métrica aqui do Bitcoin, aqui pelo TRDR, que seria uma métrica interessante, né? Vou até esticar aqui mais essa linha. Olha só, o Bitcoin cravou um toque mais cedo lá nessa região pontilhada. Então, se o Bitcoin conseguir fazer o rompimento dos 38.800 dólares, ele poderia vir testar nossa próxima linha, que seria aqui, ó, nos 39.300 dólares, onde casaria com aquele nosso nível de resistência. Onde casaria bem com aquele nosso nível de resistência, esse aqui, ó, né? Nosso próximo nível de resistência dos 39.300 dólares, que seria uma retração de Fibo de toda essa pernada de baixa, né? Então, continuando aqui no TRDR, vou abrir aqui os nossos indicadores. Vocês podem ver que nosso long short ratios começou a cair durante essa pernada de alta, o que significa que mais investidores começaram a apostar em short durante a pernada de alta, tentando adivinhar o topo, e acabou sendo liquidado, pessoal. Então, essa é uma métrica interessante porque nós temos a sardinhada apostando em short enquanto o Bitcoin sobe. Com isso, os grandes players, né, as grandes instituições, conseguem mandar o mercado para o lado oposto, captando a liquidez desses pequenos investidores. E aqui nós tivemos uma confirmação dessa movimentação de alta, né? Vocês podem ver que durante essa pernada de alta, nosso Open Interest estava subindo, confirmando essa movimentação, o que dita que temos interesse em aberto nessas posições, nessa movimentação de alta. Aqui nós temos o Fund Rate alto, nós temos mais
pessoas apostando em long, né? Perdão, nós temos a métrica daqui é o seguinte: quando ele está acima, significa que nós temos investidores que estão shortando, pagando taxas para quem está apostando em long, beleza? Então é mais ou menos essa métrica aqui do long short ratios. Nós temos mais investidores apostando em short, enquanto o Bitcoin sobe, beleza? Aqui tivemos algumas compras a mercado, né? Deixa eu medir aqui. Foram cerca de 809 milhões de dólares de compras a mercado, né? Tivemos uma vendinha aqui, né? Na verdade, estamos com a venda no momento de menos de 250 milhões de dólares, nada tão expressivo. E aqui tivemos algumas liquidações de quem está apostando em short, desses investidores que estão apostando em short com o Bitcoin subindo. Foram cerca de 10 milhões de dólares liquidados nas últimas 4 horas, beleza? Então por aqui nós temos um sentimento positivo. O mais importante agora seria que o Bitcoin conseguisse trabalhar acima daquele nosso retângulo onde eu venho mencionando para vocês, né? Seria acima desse nível de resistência. Bitcoin fazendo esse fechamento acima dessa região nos traria um viés positivo, beleza, criptomaníacos? Então, pessoal, por hoje é isso. Nos vemos na nossa próxima análise. Tenha um bom final de semana, pessoal.